Bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos proteja da astúcia, da cilada do inimigo. Que Deus vos dê saúde no corpo, alma e espírito. A intercessão do Espírito. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Bem, nós não estamos só na nossa jornada. Se nós estivéssemos só, nós já teríamos perecidos. Sim, já teríamos perecidos. Davi, ele falou isso, creio que no Salmo 127, ele expressou isso. Se não for ao Senhor, ora, diga, ó Israel, que há muito teríamos já perecido. Vejam bem, então é o Salmo 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, diga agora, ó Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quando Satanás tem se levantado contra você, minha irmã e irmão, tem buscado roubar teu alento, a tua força, se não for o Senhor, você já teria desfalecido. Então as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós somos livres. E o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então vejam bem, Paulo no mesmo capítulo, verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então vejam que essa declaração mostra uma eterna segurança do povo de Deus. Porque eles são preservados de serem destruídos através do próprio Deus que os chamou. Então, o cristão tem a sua perseverança, que significa um contínuo apego, estar ligado àquilo que ele crê na palavra. Apesar de haver um constante desencorajamento e da oposição que ele enfrenta. Então você está enfrentando oposição, espírito de desencorajamento? Isto vem
mas você é perseverante. Você tem um apego especial à palavra de Deus, ao Salvador, e isto é o que te alegra, isso é o que te anima, isso é o que te sustenta. A razão por que os crentes perseveram na fé e na obediência. Agora, contudo, não está na força da sua própria dedicação. Não é o nosso próprio querer, não é a nossa própria força, nossa força de vontade. Tem algo aí mais forte. Você não está firmado no que você é, no que você possa fazer, mas em que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, faz e preserva a sua fé. Porque nós vamos encontrar em João 6, capítulo 6, que Jesus se comprometeu em dar-nos a proteção. João capítulo 6, o verso 37, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Você não se perderá jamais. Você foi dado a Jesus Cristo pelo Pai. Aleluia! E para isto, o que fez o Senhor para que nós jamais venhamos nos perder? Vamos ver? João, capítulo 10, verso 28. Vamos ver o que Jesus fez por nós? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então ninguém pode te destruir. Enquanto você tiver esse apego, esta fé, não adianta a oposição se levantar. Você é preservada pelo Espírito, pelo amor. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Isso é glorioso. Então você é guardado, de modo que você não pode perecer. Em João 17, na sua oração por seus discípulos, depois de terminar a última ceia, o que Jesus, na sua oração, como ele estava fazendo essa intercessão? João 17, tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Não a palavra de um homem, mas a palavra de Deus. Não o ensino de uma mente corrompida, mas guardaram a tua palavra, Pai. E eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Mas que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. E no verso 24 ele diz: Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Oh, meu irmão, minha irmã, você é preservado para a glória de Cristo. Cristo continua a interceder por seu povo.
Ele continua a interceder por nós. Aí no capítulo 8, verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, que intercessão maravilhosa! Você não está só, mesmo parecendo que está só. Você está guardado por Deus. Você está guardado através de sua palavra. Você vai vencer. Você está vencendo. Você continuará vencendo. Não tema o pequeno rebanho, porque agradou ao Pai a dar-vos o reino. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercede por ti, Cristo intercede por nós. Ele é o mediador de uma nova aliança. Não há por que temer a morte. Então vamos concluir assim. Os regenerados são salvos perseverando na fé e na vida cristã até o fim. Perseverando na vida cristã até o fim. Há uma perseverança, mesmo na oposição, mesmo na contradição, mesmo quando esse espírito de desencorajamento bate à porta, você é uma protegida, um protegido de Deus. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Damos graças a Deus por isso, louvamos ao Senhor por isso. Então Deus preserva. Agora, isso não quer dizer, não significa que todos aqueles que já professaram ser cristãos serão salvos. Os que tentam viver a vida cristã baseados em sua própria capacidade decairão. A falsa profissão de fé por parte de muitos que dizem a Deus: Senhor, Senhor. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, os que buscam a santidade do coração e o amor ao próximo, assim mostram terem sido regenerados por Deus, adquirem o direito de se considerarem crentes seguros em Cristo. Então eles têm essa fé na perseverança propriamente entendida. Agora, esta crença na perseverança não nos leva a uma vida descuidada e a presunção arrogante, pensando ser os únicos salvos, então pode fazer o que desejam fazer. Não, isso mostra que você não foi regenerado. Que às vezes os regenerados, eles podem até cair. Agora, quando isso ocorre, o que acontece? Eles se opõem à sua nova natureza e o Espírito Santo os convence do pecado, conforme Jesus disse que ele faria isto. Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem e o mundo do pecado. Então, às vezes, esses regenerados escorregam, faz coisa que não deveria fazer, mas logo o Espírito Santo convence do pecado. O que ele faz? Eles compelem a arrepender-se e a serem restaurados à sua condição de justificados. Então, quando os crentes regenerados mostram o desejo humilde e grato de agradar a Deus, que os salvou, o reconhecimento de que Deus se comprometeu a guardá-los salvos para sempre, aumenta esse desejo de servir a Cristo com mais fervor, de louvar a Cristo com mais alegria, de adorar a Deus com mais sinceridade no coração.
Não adorar um quadro, não adorar um homem, não adorar uma mensagem, não, adorar a Deus. Uma irmã estava me dizendo a respeito de um quadro e aos pés, os passos de um certo pastor. E o outro pastor que mostrou, siga os passos dele. Eu digo, siga não, irmã. Siga os passos de Jesus Cristo. Siga os passos de homem nenhum, não. Siga os passos de Jesus Cristo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, se mostra muito santo. Não siga os passos de nenhum homem. O único exemplo dado para que nós possamos seguir os passos é do Senhor Jesus Cristo. É o único Salvador, não siga os passos não, porque de repente você pode estar num lugar que você não queria, não vai querer estar. Você vai cair em uma contradição bíblica e de repente quando você menos esperar, você estará perdida sem saber o que fazer. Não siga passos de nenhum homem aqui não. A sua salvação é inteiramente através de Cristo. E Deus te dará graça para perseverar na palavra. Você tem alcançado a libertação desse negócio de seguir o que um homem ensinou, os passos de um homem pecador? Você tem sido alcançado pela misericórdia? Não volte atrás, não. Deus te dará força para perseverar na palavra e Ele intercede por ti, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, te dê força, coragem, ânimo e vigor para permanecer aonde Deus colocou depois que te libertou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos.